Eu vou começar essa videoaula lendo um trecho do texto do artigo publicado pelo professor Fernando Reinach no jornal Estado de São Paulo. Em 1883, a explosão de um vulcão na ilha de Krakatoa, localizada entre Sumatra e Java, foi tão violenta que grande parte da ilha desapareceu. O tsunami gerado pela explosão matou 36 mil pessoas. A cratera ativa do vulcão ficou submersa no oceano. Em 1927, o acúmulo de lava foi suficiente para que o topo do vulcão aparecesse na superfície do mar. A ilha desapareceu e reapareceu 3 vezes entre 1927 e 1930, e desde então aflorou definitivamente. Hoje, seu topo tem 300 metros de altura. Anak Krakatoa, o filho de Krakatoa, tem mais de 4 quilômetros quadrados. Desde 1930, 9 meses depois do aparecimento da ilha, quando os primeiros biólogos constataram a completa ausência de seres vivos sobre a lava recém-esfriada, times de ecologistas têm estudado como a vida recolonizou a rocha vulcânica. Meses depois, apareceram os primeiros fungos e micro-organismos. Em uma década, algumas áreas estavam cobertas por uma savana rala, onde dominava a cana-de-açúcar, uma planta nativa da região. Depois vieram os insetos e aos poucos as aves. E nos seus intestinos as sementes das espécies que não haviam sido trazidas pelos ventos ou pelo mar. Surgiram as primeiras florestas e com elas mais pássaros e morcegos. Ninguém sabe como os répteis e os caranguejos chegaram à ilha, mas eles estão lá. No censo de 1980, foram identificados mais de 140 espécies de plantas, 40 pássaros e centenas de insetos, e a biodiversidade continua a aumentar a cada ano. A descoberta de figueiras, cujas flores só são polinizadas por vespas que dependem das figueiras para viver, levou os pesquisadores a procurar e finalmente encontrar as primeiras colônias de vespas, o que levantou o debate sobre quem teria se estabelecido primeiro na ilha. A história natural de Anak Krakatoa demonstra como a vida é resistente e capaz de recolonizar ambientes em que os ecossistemas foram totalmente devastados. O processo é longo, complexo e depende diretamente da existência de seres vivos em outros locais do planeta. Esse texto descreve um processo que a gente vai estudar nessa videoaula, o processo de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é a modificação do ecossistema, quase que substituindo um outro ecossistema anterior, ao longo do tempo. Então, nesse processo que aconteceu em Krakatoa, da ilha inicialmente desabitada, até a formação do que a gente chama de uma floresta ali, a gente teve sucessivas mudanças das condições do ecossistema, tanto nos fatores abióticos quanto nas populações ali existentes, e esse processo eu vou chamar então de sucessão ecológica. O início da sucessão, representado aqui por essas pequenas plantas rasteiras, e uma parte mais final da sucessão, representada aqui por essa floresta, são imagens interessantes para a gente pensar quais foram as modificações que aconteceram durante o processo. Vamos pensar o seguinte: o que aconteceu com o número de espécies nessa ilha? O que aconteceu com o tamanho e complexidade das teias e cadeias alimentares nessa ilha? E a quantidade e diversidade de relações ecológicas existentes? O que aconteceu com a biomassa dessa ilha? A temperatura, a umidade e a ventilação, elas eram iguais no começo ou no final da sucessão ecológica? E a quantidade de nutrientes no solo? Pensa um minuto sobre isso e anota o que você acha que aconteceu com cada um desses aspectos. Bem, o número de espécies aumentou, é visível, né? A gente observa aqui na imagem de baixo poucas espécies e na parte de cima muitas espécies. As teias alimentares, elas devem ter ficado cada vez mais complexas, com mais elementos interagindo entre si. A mesma coisa com a diversidade de relações ecológicas existentes.
A biomassa parece ter aumentado, porque enquanto aqui eu tenho poucos organismos com pouca biomassa, aqui eu tenho muitos organismos com muita biomassa. Bem, se eu pensar que nessa imagem do início da sucessão a temperatura varia muito ao longo do dia, no final da sucessão ecológica a temperatura deve variar muito menos. Por quê? De manhã, o sol incide diretamente nessas plantas. Já na floresta, não, o sol ele é barrado pela copa das árvores. À noite, o frio, o vento, deve ser muito forte aqui nessa região. Dentro da floresta, não. O calor pode ficar armazenado pela umidade, que também fica retida dentro da floresta. Então, reparem que as condições abióticas ao longo do dia, elas parecem flutuar muito, variar muito no início da sucessão. E ao longo da sucessão ecológica, elas vão diminuindo a sua variação. Elas vão ficando mais constantes ao longo do dia. Bem, tendo uma rocha vulcânica aqui, mas no formato de rocha, eu tenho poucos nutrientes disponíveis no solo. Mas se essa rocha começa a ser particulada, começa a ser quebrada, e a decomposição de biomassa também vai gerando nutrientes, eu posso pensar que no final da sucessão ecológica eu tenho muito mais nutrientes do que no início dessa sucessão. Reparem que a gente mostrou agora nessa breve conversa como o ecossistema foi mudando ao longo do tempo. Tanto fatores bióticos quanto abióticos foram se modificando ao longo do tempo. Isso é o que a gente vai chamar de sucessão ecológica, esse processo de transformação sucessiva do ecossistema. As espécies que estão no início da sucessão ecológica, que conseguem se desenvolver no início da sucessão ecológica, são chamadas de espécies pioneiras. Diferente das espécies que só conseguem viver mais ao fim da sucessão ecológica, que a gente vai falar que são espécies da comunidade clímax. Tem muitas diferenças entre essas espécies, a gente pode pensar em algumas. Por exemplo, uma planta leguminosa que tenha nódulos nas raízes, capazes de terem ali várias bactérias fixadoras de nitrogênio, que capturam gás nitrogênio da atmosfera e transformam em amônia, são plantas que independem de muitos nutrientes no solo, porque essas bactérias vão produzir nutrientes para essa planta. Essa planta, ela deve se desenvolver melhor no início ou no final da sucessão ecológica? Se ela não depende de tantos nutrientes do solo, ela deve ser uma boa planta para se desenvolver no início da sucessão ecológica. Já uma planta que tem um fruto alado, que permite que o vento disperse esse fruto contendo suas sementes, não depende de nenhum animal para conseguir se espalhar por aí. Diferente de uma planta como o abacate, que tem um fruto com muita biomassa carnosa, que pode ser digerida por animais, já depende muito mais de animais para se dispersar por aí. Então, esses frutos com mais biomassa disponível para animais parece ser mais do final da sucessão ecológica. Deve ser de espécies mais com cara de espécies de comunidade clímax. Enquanto esse que depende só do fator abiótico, e de um fator abiótico que eu tenho muito mais no início da sucessão ecológica, está mais para uma espécie pioneira. Uma árvore que tenha um tronco com esse porte que esse senhor está na frente, ela não deve ser do início da sucessão ecológica. Ela deve requisitar muito mais condições do ambiente, muito mais estável do que um capim, por exemplo. O capim é mais uma espécie de início de sucessão ecológica, enquanto uma árvore de grande porte do final da sucessão ecológica. É uma espécie mais de comunidade clímax. Uma espécie tipicamente pioneira são os líquens, que a gente no passado acreditava ser uma única espécie, né? Mas a gente percebeu que dentro de um líquen a gente tem duas espécies formando. Uma seriam microalgas e uma outra espécie de fungo, que vivem numa relação mutualística, em que o fungo consegue umidade, nutrientes, enquanto as microalgas, com
umidade e nutrientes conseguem fazer muita fotossíntese e produzir muita biomassa, tanto que ela pode fornecer parte da sua biomassa para esse fungo. Os líquens são organismos pioneiros de rochas vulcânicas, por exemplo, que vão iniciar a colonização do ambiente. Eles liberam substâncias ácidas nessas rochas que vão aumentando a corrosão dessas rochas e criando substâncias particuladas que podem servir de nutrientes para espécies vegetais se desenvolverem ali. Agora, uma planta que cresce no início da sucessão ecológica, ela rapidamente vai alterar a distribuição dos fatores abióticos. Imagina uma pequena árvore ou um pequeno arbusto. Eles vão gerar sombra naquele ambiente, e aquele ambiente antigamente não tinha sombra. Então, é como se ele alterasse as condições do ecossistema, mas isso de alguma forma favorecesse a sobrevivência de outras espécies. Então, uma planta ali, por exemplo, ela vai produzir uma flor com néctar. Esse néctar pode atrair e gerar alimento para alguns insetos que antes não encontravam esse alimento disponível lá. Esses insetos eles podem também trazer partes de outras plantas, ou esses morcegos podem defecar sementes de outras plantas. Só que essas plantas só sobrevivem em ambientes com sombra. Antigamente eles sobreviveriam lá? Não. Agora esses animais trouxeram sementes de plantas que conseguem inclusive sobreviver num ambiente já um pouco mais sombreado. E elas, é provável que tendo condições mais adequadas, cresçam mais e consigam gerar mais sombra, reter mais umidade. Então aqui tem uma dinâmica de interação entre os fatores abióticos e as populações biológicas que vai modificando um ao outro. Os fatores abióticos permitem a sobrevivência de uma comunidade, que altera os fatores abióticos, que permitem a sobrevivência de uma outra comunidade, que altera ainda mais os fatores abióticos, que permite uma sobrevivência de uma outra comunidade, até que eu chego no máximo dessa interação. No máximo que eu vou chamar de comunidade clímax, que é quando o ecossistema está no auge, ele não suporta mais biomassa, ele está no limite dele, ele já tem um número máximo de indivíduos. E a partir de agora, é pouco provável que naturalmente eu tenha variações drásticas nesse ecossistema, só se acontecer alguma perturbação. Então, se a gente pensar nessa rocha aqui, quais espécies devem ter começado a sucessão ecológica, eu posso pensar nessas espécies da borda, essas espécies avermelhadas, e elas tendem a se expandir, elas vão ser limitadas apenas pela água do mar na borda da ilha, mas elas devem ter gerado condições para outras espécies sobreviverem, espécies com mais biomassa, com maior porte, que vão gerando outras condições abióticas e impedindo aquelas mesmas espécies anteriores de sobreviverem ali. É interessante a gente observar esse processo de sucessão ecológica numa ilha como a de Krakatoa, mas a gente também consegue observar esse processo em áreas em que o gelo não é constante o ano todo. Então, em cadeias de montanhas que têm gelo no seu topo, mas que derretem na base, a gente consegue ver uma substituição do ecossistema ao longo de curtos períodos de anos. Então a gente vê esse gradiente, por exemplo, em que as espécies mais próximas de um degelo recente, elas têm mais características de espécies pioneiras. E aquelas mais distantes do degelo, elas já têm mais tempo ali, elas já substituíram populações de menor porte que foram iniciando a colonização daquela área. Bem, no processo de sucessão ecológica, a gente vai chegar no final dele, na chamada comunidade clímax, e aqui eu trouxe 3 imagens para a gente pensar qual delas representaria uma comunidade clímax. A primeira é uma tundra do norte do Canadá, com muitas espécies rasteiras.
Um deserto, como o deserto do Saara, que tem espécies rasteiras espaçadas, e uma floresta tropical como a floresta amazônica. Qual delas você acha que pode representar uma comunidade clímax? Muita gente acha que é só a floresta tropical. A floresta tropical é sim uma comunidade clímax, mas as outras duas imagens também representam comunidades clímax. Comunidade clímax é a comunidade de maior desenvolvimento possível naquele ecossistema específico. Aqui, nas imagens anteriores que a gente viu, eu tenho fatores abióticos limitados, como por exemplo aqui água e um calor muito grande, uma temperatura muito elevada, que impedem a vegetação de ser outra além dessa. Aqui eu tenho as baixas temperaturas que congelam a água a maior parte do ano, então aqui não vou ter uma floresta tropical. Essas paisagens, elas são formadas por comunidades clímaxes. A floresta seria o clímax do clímax. Ou seja, de todas as paisagens que a gente pode ter, essa parece ter as condições abióticas mais favoráveis para o desenvolvimento máximo da comunidade clímax. Bem, então ao longo da sucessão ecológica, a gente vai ter um aumento da capacidade do ecossistema, né? Ou ele vai chegar ao seu máximo, que é o que a gente chama das espécies de comunidade clímax. Mas nesse gráfico, eu estou mostrando para vocês a quantidade de fotossíntese nesse ecossistema, aqui representado pela linha verde, e a taxa de respiração das espécies nesse ecossistema ao longo do processo. Vamos pensar no início da sucessão ecológica. Eu tenho muitos produtores realizando muito mais fotossíntese do que respiração. Isso vai fazendo com que a quantidade de biomassa no ecossistema vá aumentando. As espécies vão sendo substituídas por outras que realizam mais fotossíntese e que vão realizando também mais respiração. Mas ainda assim, a diferença, né, da fotossíntese pela respiração faz com que a gente tenha muita biomassa sendo agregada a esse ecossistema. Os animais vão chegando nessa comunidade e vão aumentando a taxa de respiração, mas não contribuem com o aumento da taxa de fotossíntese. As plantas vão chegando no seu máximo de desenvolvimento, ou seja, vão alcançando valores próximos ao da fotossíntese com a sua respiração, até que eu chego ao clímax, quando a taxa de fotossíntese do ecossistema é igual à taxa de respiração do ecossistema. Então, tanto a respiração quanto a fotossíntese atingem o mesmo valor. O que significa isso? Se tudo que o ecossistema produz de biomassa é degradado na respiração dos seres vivos desse ecossistema, eu tenho aumento de biomassa nesse ecossistema? A resposta é não. O ecossistema chegou no máximo possível de biomassa para aquele lugar. Ele não consegue sustentar uma biomassa maior do que aquilo. Então a biomassa foi aumentando ao longo da sucessão, mas de repente ela chegou no seu máximo. Não adiciono mais nada de biomassa nesse ecossistema. Bem, se eu tenho aqui dois terrenos que passam por sucessão ecológica, dois terrenos que foram abandonados e a gente vai ver o que acontece com eles. O primeiro é uma ilha vulcânica. O outro é uma área desmatada no meio da floresta. Será que o tempo desses processos seriam diferentes? Será que eu alcançaria a comunidade clímax aqui ou aqui, na mesma velocidade, no mesmo tempo? A resposta é não. Aqui, por ter um solo mais preparado, então com partículas mais fáceis das plantas se desenvolverem, com mais nutrientes, tendo mais sementes disponíveis aqui, mais animais por perto, esse ambiente vai ter uma sucessão ecológica muito acelerada. Enquanto a rocha vulcânica, eu vou demorar muito mais para quebrar essa rocha, para desenvolver líquens, depois outras espécies, até chegar a uma floresta. Então eu não posso tratar esses dois processos de sucessão da mesma forma.
Eu vou chamar esse processo, que começou com um ambiente muito inóspito, ou seja, sem condições favoráveis para o desenvolvimento da vida, de sucessão ecológica primária. É um tipo de sucessão ecológica diferente desse outro tipo, que é uma sucessão ecológica que se inicia com um ambiente já mais favorável para o desenvolvimento da vida. Eu vou chamar esse ambiente, esse processo, desculpa, de sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária, ela não é que vem antes da sucessão ecológica secundária e depois eu teria uma sucessão ecológica terciária. Não. Tem dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. A primária começa com um ambiente inóspito, a secundária começa com um ambiente favorável para a vida. Eu posso ter aqui, nessa rocha vulcânica, uma floresta formada. E se derrubarem uma floresta aqui e o ambiente já é mais favorável para o desenvolvimento da vida, eu vou ter então uma nova sucessão ecológica, só que agora do tipo secundária. Se depois de 20 anos essa floresta for novamente derrubada, eu vou ter de novo uma sucessão ecológica secundária acontecendo aqui.